Oi, pessoal! Nesta primeira videoaula de 2020, trataremos de assuntos orçamentários certamente bastante prestigiados pelas diversas bancas examinadoras. Então, vamos lá. O informativo 955 do Supremo Tribunal Federal trouxe um julgado bastante interessante sobre direito financeiro. Julgado esse objeto da ADI 4846 do Espírito Santo. É constitucional o artigo 9º da Lei 7990/89, prevê que os estados devem repassar a todos os municípios de seu território e não apenas aos municípios onde ocorre exploração de recursos naturais, 25% dos royalties recebidos pela exploração dos recursos naturais. Isso foi julgado em 9 de outubro de 2019. Assunto esse certamente bastante prestigiado por banca do porte CESP. O informativo 951 também traz outra temática de direito financeiro. É inconstitucional norma da Constituição Estadual que exclui do limite de gastos com pessoal as despesas com pensionistas e os valores referentes ao imposto de renda retido na fonte dos servidores estaduais. É inconstitucional norma da Constituição do Estado que prevê as aplicações mínimas dos recursos em ações e serviços públicos de saúde e ensino corresponderão às aplicações mínimas do ano anterior, atualizadas pela variação do índice de preço ao consumidor amplo ou da receita corrente líquida. Esse julgado foi objeto da ADI 6129 do Estado de Goiás e foi deliberado na sessão de 11 de setembro de 2019. E a grande inovação orçamentária de 2019, a meu ver, foi a emenda constitucional 105, que autoriza a transferência de recursos federais a estados, Distrito Federal e municípios, mediante emendas ao projeto de lei orçamentária anual. Como isso deve ser operacionalizado? Por duas possibilidades: via transferência especial ou mediante transferência com finalidade definida. Estudaremos uma a uma. Antes de adentrarmos as transferências especiais e as transferências com finalidade definida, é importante que nós saibamos que os entes subnacionais, ou seja, estados, DF e municípios, não poderão aplicar os recursos percebidos no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais de ativos, inativos e pensionistas. E outra impossibilidade é utilizar essa verba para pagar encargos referentes ao serviço da dívida. Serviço da dívida é o nome técnico de juros da dívida, e isso também é despesa corrente. Importantíssimo, esses recursos não integram a receita dos entes subnacionais para os fins de repartição e cálculo dos limites de despesa com pessoal ativo e inativo e de endividamento do ente federado. Bom, e o que vem a ser essa transferência especial de que trata a emenda constitucional 105/2019? É um recurso que chegará aos cofres do ente beneficiado, que pode ser Estado, DF ou município, recurso esse que será aplicado em programações finalísticas das áreas de competência da função executiva do ente beneficiado. É um recurso
que dispensa a sistemática de convênio, e se há dispensa da sistemática de convênio, os entes terão maior liberdade para aplicar a verba. E detalhe, essa verba pertencerá ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira, o que é lógico e atende ao regime de caixa da Receita Orçamentária positivado no artigo 35, inciso 1 da Lei 43/20. Note bem, pelo menos 70% das transferências especiais deverão ser aplicadas em despesas de capital. Lembrando que despesas de capital são gastos com a expansão, o aperfeiçoamento, aprimoramento da ação do Estado. As despesas públicas, de modo geral, estão dos artigos 12 a 21 da Lei 43/20. Entre elas, existem as despesas de capital. Outro detalhe, o ente beneficiado com a transferência especial poderá firmar contrato de cooperação técnica. Objetivo: subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Pelo menos 60% das transferências especiais relativas à competência de 2020 deverão ser executadas no primeiro semestre de 2020. Por quê? Porque 2020 é ano eleitoral. Bom, estudemos agora a sistemática de transferência com finalidade definida, de que trata a Emenda Constitucional 105/2019. Nesse caso, os recursos serão vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar e aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Interessante é que esses recursos serão aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Eu não sei se você sabe, mas a Emenda Constitucional 105/2019 já está em vigência. Na verdade, entrou em vigência no dia 1º de janeiro de 2020. Certamente será bastante prestigiada pelas distintas bancas examinadoras que, em seus certames, tragam naturalmente a disciplina de AFO. Por hoje é só. Eis aí os contatos. Gratidão. Até a próxima.